Graça e paz, irmãos. Estamos aqui, mais um domingo à noite, cultuando o nome do nosso Senhor e estudando a palavra de Deus, vendo a mensagem que Ele tem para nós no dia de hoje. Hoje pela manhã nós já pudemos ter uma excelente aula, como sempre é, né, do nosso irmão Érico, com respeito às festas judaicas e o cumprimento profético delas. E tem sido bastante interessante esses estudos. Quem não tem assistido, assista. Tire suas dúvidas com ele. Tem sido uma bênção se aprofundar nas escrituras com relação ao Antigo Testamento. Agora à noite nós temos uma palavra de Deus para vocês e nem foi pensando exatamente naquilo que aconteceu conosco essa semana, mas o Senhor acabou dando uma mensagem que tem tudo a ver com um fato que ocorreu com a nossa igreja essa semana. Vocês sabem que pessoas entraram, arrombaram as portas da igreja, subtraíram instrumentos, levaram violão, contrabaixo, levaram alguns eletrodomésticos também. E isso nunca é agradável, isso nunca é bom. Fomos subtraídos, né? Deus nos deu a bênção de termos esses bens materiais e um indivíduo ou alguns indivíduos entraram lá e acabaram subtraindo, e bem provavelmente, talvez, para gastar comprando drogas ou algo semelhante. E o texto que eu tenho para hoje é um texto que fala da atitude que nós devemos ter em situações como essas. A atitude de perdoar. Né? Eu lembro que nós estávamos lá na sexta-feira, os irmãos que foram lá para poder arrumar as coisas, ver o que havia sido subtraído, tomar as providências necessárias. E ao final, eu pedi para que o Robson fizesse uma oração e nós pudéssemos então ter aquele tempo ali, não apenas ajeitando as coisas, mas orando a Deus naquele momento. E na oração dele, ele pediu a Deus que alcançasse essas pessoas, que Deus alcançasse com a sua graça, com a sua misericórdia, eles pudessem vir a conhecer Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados. E eu fico pensando, talvez se essas pessoas que subtraíram a igreja, assim que nós estivéssemos cultuando novamente juntos, entrassem pela porta daquela igreja e pedisse a palavra em algum momento e dissesse: nós somos aqueles que furtaram essa igreja, nós subtraímos os bens dessa igreja e nós nos arrependemos e nós viemos aqui para pedir perdão a vocês. Como seria a nossa reação? A reação do cristão seria: sim, nós perdoamos e nos alegramos se eles dissessem para nós que esse arrependimento era em decorrência de terem reconhecido que eram pecadores e de terem aceitado a Cristo como Senhor e Salvador. O perdão é uma atitude característica do cristão. E o perdão genuíno apenas o cristão tem capacidade de exercer, porque é algo que vem de Deus. É o Espírito Santo que trabalha em nós, trabalha no nosso ser e nos dá condições, então, de nós perdoarmos aqueles que nos ofendem, aqueles que causam algum tipo de mal para nós, que causam algum tipo de prejuízo. Então eu quero tratar desse assunto, perdão. E eu vou então usar não apenas o domingo de hoje, esse dia, mas também os próximos domingos, para nós estudarmos o perdão na carta de Paulo a Filemon. Então, Filemon é uma carta pequenininha, uma página só na sua Bíblia, creio eu, e é a história de um servo que furtou, subtraiu o seu patrão, um patrão que era crente, e depois de ter subtraído, ele fugiu e acabou depois indo para Roma, e em Roma encontrou com o apóstolo Paulo, de alguma forma, não sabemos como. A mensagem de Paulo chegou até ele, né? Não sei nem se encontraram a primeira vez, mas a mensagem de alguma forma de Paulo, o testemunho de Paulo chegou até Onésimo, e Onésimo, que é esse servo, acabou aceitando a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E ele então começa a se aconselhar com Paulo, e Paulo certamente disse para ele: não basta aceitar Cristo, não basta você se arrepender, mas você precisa consertar o que for possível com relação à sua vida passada. Então,
Havia algo que ele tinha feito de errado, e esse algo que ele tinha feito de errado não podia simplesmente ser deixado para lá, mas deveria ser tratado com o patrão dele. Eu não sei por que razão Onésimo, ou nós não temos informação, se Onésimo conversou diretamente com Filemão. Mas Paulo intercede por Onésimo em relação a Filemão. E é isso que nós vamos estudar então. Paulo, apóstolo Paulo, tratando com Filemão sobre a necessidade de Filemão perdoar Onésimo, que pressupomos havia se arrependido, até porque ele havia aceitado Cristo como Senhor e Salvador. O autor da carta de Filemão é Paulo, mas Paulo também cita Timóteo, logo no início da carta. Então eu peço que você abra em Filemão, deixe a sua Bíblia aberta em Filemão. Esse é o texto base, a mensagem de hoje. Nós vamos recorrer a outros textos, mas esse é o texto principal. E em Filemão, então, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Então a gente vê que Paulo é identificado como autor da carta, e é o principal autor da carta, mas Timóteo também se fazia acompanhar de Paulo naquele momento. Ele estava junto com Paulo. Então, Paulo escreve, mas Timóteo está ao seu lado, está junto com ele na escrita dessa carta. Então, o autor da carta é Paulo, mas a gente poderia dizer os autores, Paulo e Timóteo. E quem são, então, os destinatários? Destinatário, a gente tem um principal, assim como tem um principal escritor, que é Paulo, tem um principal destinatário, que é o próprio Filemão, que a gente está falando. Então a gente encontra no versículo 2, Paulo dizendo quem é o destinatário, né? Ele escreve, no final do versículo 1, ele escreve: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, para quem? Para o amado Filemão, nosso cooperador, e continua no versículo 2. E a nossa amada Áfia, e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Então, nós temos Paulo e Timóteo escrevendo para Filemão, e acredita-se que Áfia seria a esposa de Filemão. A gente não tem uma informação exata sobre isso. Pela forma que está escrito, pela maneira que Paulo está se expressando no início da carta, acredita que ela fosse esposa. Não sabemos, né? Pode ser que sim. E Arquipo, alguns acreditam, afirmam que seria filho dele, filho de Filemão, mas também não sabemos. Poderia ser o diácono da igreja que se reunia na casa de Filemão. O que nós sabemos aqui é Paulo e Timóteo escrevem para Filemão, para essa outra irmã em Cristo que é Áfia, para o irmão em Cristo Arquipo, e estende essa carta para toda a igreja. A igreja, a gente sabe, naquela época eles não tinham prédio próprio, eles já não estavam mais se reunindo em sinagogas, mas eles estavam se reunindo nas casas dos irmãos. Então, para a igreja que se reunia na casa de Filemão. Muito bem. A saudação, a gente vê aqui aquela saudação clássica, que até eu abri hoje com vocês aqui, que é a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente encontra essa saudação no versículo 3, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então a gente encontra essa saudação que nós encontramos em outras cartas também do apóstolo Paulo. O assunto principal, nós já falamos, o assunto principal de Filemão é perdão. E o perdão é uma determinação de Deus para nós. Nós temos essa determinação. Peço que você abra em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Em Efésios 4, versículo 32 diz: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Também em Colossenses, uma outra carta de Paulo, a gente encontra essa determinação, essa mesma determinação de perdoar uns aos outros. Colossenses 3, versículo 12 e versículo 13. Diz o versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus,
santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, é muito claro que esse assunto que é tratado entre Paulo e Filemão com relação ao servo Onésimo, que furtou o seu patrão e fugiu, e depois acabou se convertendo, esse assunto, perdão, é um assunto muito importante na vida do cristão. É uma determinação, nós deveríamos, todos nós, constantemente exercitarmos o perdão. Enxergarmos a oportunidade em que nós podemos perdoar as outras pessoas. Então, essa é a história que nós encontramos em Filemão. Mas agora nós queremos uma mensagem direta para nós. E é isso que também nós encontramos no texto, pois é um texto bíblico. É a palavra de Deus escrita, preservada ao longo do tempo e que fala com o nosso coração. Nós temos entendimento pelo Espírito Santo e quando nós olhamos para ela, o Espírito Santo fala comigo e fala com cada um de vocês. E vai falar particularmente com cada um de vocês em situações que vocês precisam perdoar. E quais são as atenções que nós devemos ter, o cuidado que nós devemos ter, quais são os benefícios que nós temos quando nós exercitamos o perdão. Deus falou comigo por meio dessa mensagem e certamente vai falar com cada um de vocês. Vai trazer à memória de vocês situações semelhantes a de Onésimo e de Filemão e de Paulo, em que você precisa ou perdoar, ou você precisa pedir perdão, ou você precisa interceder por alguém para que alguém perdoe um outro alguém. E é assim então que a nossa vida deve ser dirigida pelos princípios, pelos ensinamentos de Jesus Cristo a nós. Então, alguns pressupostos com relação ao perdão. O perdão, a gente já viu aqui, não é uma opção. Perdão é um mandamento. Então, eu não tenho a opção de perdoar. Eu tenho que perdoar. Eu não tenho a opção de pedir perdão. Eu tenho que pedir perdão como um cristão. É isso que eu tenho que fazer. É um mandamento, é uma determinação. Precisamos ver as duas partes. Qual é a responsabilidade de cada parte? A primeira parte é aquele, então, que pede o perdão, aquele que cometeu a ofensa. Então, a responsabilidade de quem pede o perdão, ele tem que se ocupar do arrependimento. Então, quem pede perdão tem que estar verdadeiramente arrependido. E somente aquele que cometeu a ofensa, ele sabe exatamente o que está no seu coração. Se não houver arrependimento, não adianta pedir perdão. Isso que eu estou falando é para aquele que ofendeu. Se eu ofendi alguém, a primeira coisa que eu preciso fazer é me arrepender. Depois que eu me arrependi, aí eu peço perdão. Porque apenas pedir o perdão, eu posso achar que vou resolver o problema. Mas a pessoa pode até achar que eu estou arrependido. Mas se eu não estiver arrependido, o meu maior problema é com Deus. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é, diante de Deus, me arrepender de ter ofendido meu irmão. De ter subtraído alguma coisa do meu irmão. Talvez não seja o bem material, mas a sua honra. Talvez ter subtraído do meu irmão o louvor, o elogio por algum trabalho que ele realizou e eu estou trazendo isso para mim quando ele deveria ser a pessoa reconhecida. A subtração não é apenas material. Então, primeiro, a atitude de quem ofende. Quem ofende tem a responsabilidade de primeiro se arrepender, depois pedir perdão. Mas se eu sou aquele que fui ofendido, eu sou a outra parte, aí eu não tenho que me preocupar com arrependimento. O arrependimento é do outro. Eu não tenho que ficar questionando isso. Será que ele se arrependeu? Será que ele não se arrependeu? Se ele se arrependeu, eu perdoo. Se ele não se arrependeu, eu não perdoo. Isso não é responsabilidade minha. Se eu sou o ofendido, a minha responsabilidade é perdoar. E saber que eu não tenho condições de sondar o coração daquela pessoa. Se ela me disse que está arrependida, eu não devo questionar. Eu devo perdoá-la. Nós já temos outros ensinamentos na Bíblia também, de que se ela errou de novo, e pediu perdão de novo, e disse que se arrependeu de novo, não cabe a mim julgar. Eu devo dar-lhe perdão. Então,
se eu sou ofendido, a minha responsabilidade é perdoar e não julgar se ela se arrependeu ou não. Também um outro pressuposto que a gente precisa ter em mente é que o perdão sempre é importante. Ele foi importante no passado, é importante no presente, será importante no futuro. Ele sempre é um assunto atual, ele sempre é um assunto universal. Em todas as culturas, em todas as línguas, em todas as idades, em todos os locais, em todos os tempos. Ele é universal, ele é sempre atual. E por isso que nós, cristãos, precisamos então tomar cuidado, exercitar e fazê-lo da forma correta. Quando nós olhamos para a carta de Paulo a Filemon, nós vemos duas características que estão presentes no cristão, que é a fé e o amor, e essas características são essenciais para o perdão. Então, se eu quero perdoar alguém, a primeira coisa que eu preciso olhar é fé e amor na minha vida. E essas duas características que eu quero trabalhar com você hoje. Você é uma pessoa de fé? Você é uma pessoa que ama? Tem certeza disso? Porque se você é uma pessoa que tem uma fé genuína em Cristo Jesus, se você é uma pessoa que verdadeiramente ama e tem um amor correto, bíblico, você está pronto para perdoar. Exercite então o seu perdão. Então nós enxergamos essas duas características. Agora, quando eu falo de fé e eu falo amor, talvez venha à sua mente que essas duas características elas estão ensinadas, elas foram ensinadas também por Paulo para a igreja de Gálatas, para a igreja da Galácia. Quando nós olhamos o fruto do Espírito Santo, nós encontramos lá fé e amor. Vamos dar uma olhada? Gálatas 5:22. Ih, olha lá, molhei o dedo. Érico, molhando o dedo também não pode, em tempo de Covid-19 não pode ficar molhando o dedo, não. Isso não é regra boa. Aí, tá vendo? Eu fui lá brincar com o Érico lá no grupo que ele tinha falado disso, acabei fazendo a mesma coisa. Eu sei bem o que é isso, viu? Quem tá aqui com o dedo tá ressecado já de álcool em gel, né? E a gente não consegue virar a página da Bíblia. Então a gente tá lá, Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Ele aí, ó, tá vendo? Fé e amor. Primeiro já é amor. Amor. Outra característica: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Olha ela aí. Mansidão e temperança. Então nós encontramos essas duas características no fruto do Espírito Santo. Se são características necessárias para uma pessoa perdoar e pedir perdão, exercitar o perdão, nos dois sentidos, então o cristão é uma pessoa habilitada a exercitar verdadeiramente o perdão. Tanto perdoar, quanto se arrepender e pedir perdão. Porque é um fruto do Espírito. Então, nós sabemos que quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos chamou, fez com que a gente se arrependesse, e quando nós nos arrependemos, a primeira ação nossa foi pedir perdão. E quando pedimos perdão, imediatamente fomos perdoados, e o Espírito Santo confirmou isso para nós, e perdoados de todas as nossas ofensas, de graça. Então veja que o convertido, ele já passou pela primeira experiência do maior perdão que se pode ter na terra. O perdão de todos os seus pecados. Um perdão que veio do próprio Deus para ele. Um perdão que Deus resolveu sofrer o dano, as nossas ofensas, para que a gente pudesse viver uma vida em paz com ele, uma vida de reconciliação com ele. Então, fé. Se você tem fé em Cristo Jesus, se você ama verdadeiramente a Deus, você é uma pessoa que deve perdoar, é uma pessoa que deve se arrepender quando erra e pedir perdão. Quando nós vamos então para a nossa carta de Filemon, e nós lemos a carta de Filemon, eu li com vocês até o versículo 3, falando da saudação, e agora então peço que vocês leiam comigo o versículo 4. Diz o apóstolo Paulo, junto com Timóteo: graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti,
De quem? De Filemon. Lembrando sempre de ti, nas minhas orações. Como é gostoso ouvir isso. Né? Quando um irmão fala para você, ó, eu lembro de você nas minhas orações. E quando eu lembro de você nas minhas orações, eu dou graças a Deus pela sua vida. Poxa, como é gostoso ouvir isso. Porque a gente sabe que a gente tem cumprido o que Deus determina para nós. A gente sabe que tem edificado a vida dos irmãos. E Paulo está dizendo isso para Filemon. O apóstolo Paulo está dizendo, Filemon, quando eu lembro de você nas minhas orações, eu dou graças a Deus. Dou graças a Deus pela sua vida. E é assim então que Paulo se dirige a Filemon. E ele continua então no versículo 5 dizendo, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Então veja que o que alegrava o coração do apóstolo, quando ele, nas suas orações, ele lembrava de Filemon, é porque ele lembrava que Filemon, então, exercitava, diz o versículo 5, o amor e exercitava a fé que ele tem em Jesus Cristo. É muito claro para nós. E é dessa forma que eu separo, então, essa mensagem de hoje. Primeiro, fé. Segundo, amor. Para que possa, então, ser trabalhado o perdão. Nós devemos sempre sondar os nossos corações com relação a isso. Né? Em cada situação em que somos ofendidos, nós precisamos olhar para Cristo, para as nossas convicções em Cristo, e lembrar do amor que foi exercitado de Deus para conosco. Então veja que o primeiro ponto, a fé no Senhor Jesus Cristo. Isso é primordial para quem quer exercitar o perdão. Paulo ouvia sobre a fé que Filemon tinha em Jesus Cristo, e veja que isso alegrava o coração dele, isso alegrava o coração de outros irmãos, e isso era um testemunho vivo na vida dele. Tomara que seja também na sua vida, né? Que você esteja praticando, trazendo sempre a memória e praticando os próprios princípios de Jesus Cristo em sua vida, obedecendo a Jesus em sua vida. Então, era isso que ele fazia. Ele orava para que Filemon, e aí essa oração não apenas era uma oração agradecendo pela vida de Filemon, mas Paulo orava por Filemon, pedindo para que Deus usasse Filemon no sentido de que Filemon comunicasse aos seus irmãos essa fé. Ou seja, que Filemon, de forma eficaz, continuasse testemunhando, tendo uma vida que ficasse evidente que ele cria no Senhor Jesus Cristo. Então ele fala lá, ó, no versículo, ainda no versículo 5, né? Ouvindo o teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Olha o versículo 6. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Jesus Cristo. Ou seja, que essa comunicação da fé que você tem seja uma comunicação eficaz. E que os seus irmãos olhem para você e vejam que você pratica o que Jesus ensinou. Porque você confia, porque você acredita, porque você tem convicção nisso. Uma fé prática, uma fé diária, por meio de atitudes cotidianas, do dia a dia, e que evidencia que o que Cristo fez por ele. É essencial, irmãos, nós olharmos para as nossas convicções, olharmos para a nossa fé, lembrarmos do que Jesus fez por nós, aquilo que nós acreditamos que ele fez por nós, para que possamos, então, ter uma referência correta de quem nós somos, de quem é o nosso próximo, e que quando ele nos ofendeu, nós não temos o direito de não perdoá-lo se ele se arrepender. Ou nós temos o dever de perdoá-lo, independentemente dele se arrepender. Então, nós, quando olhamos para a fé que nós temos em Cristo Jesus, nós somos lembrados de que Jesus Cristo nos libertou. E eu peço que você abra então a sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8, no versículo 2. Diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da lei da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo
me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, nós éramos dominados pelo pecado. Nós não conseguíamos resistir ao pecado, à lei do pecado, à lei da morte. Mas em Jesus Cristo, nós encontramos libertação, salvação. E hoje nós não temos mais esse jugo sobre nós. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós temos domínio sobre o pecado. Se pecamos é porque vacilamos. Mas nós já temos poder sobre o pecado em Cristo Jesus. Então veja, nós fomos libertos. Libertos da nossa dívida, libertos dos nossos pecados, do poder do pecado e da morte espiritual. Não apenas fomos libertados, mas também nós fomos adotados. E na mesma carta, Romanos 8, no versículo 14, então está escrito: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Está tudo entrelaçado. Desde o versículo 14 novamente. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, e veja que a fé e o amor é um fruto do Espírito Santo no crente, naquele que aceitou a Cristo. Então, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, adotados por Deus. Deus nos assumiu como filhos, Ele é o nosso Pai. Então, nós fomos libertos do pecado. Nós éramos pecadores, nós ofendíamos a Deus, nós rejeitávamos Deus. Mas Deus nos mostrou isso e nos providenciou salvação em Cristo, pagamento dos nossos pecados. Ele pagou as nossas dívidas. Ele nos perdoou, sofrendo as ofensas e pagando o castigo em Jesus Cristo. Então Ele nos libertou do poder do pecado. E aí Ele nos adotou como filho. Veja o que Ele fez por nós. E mais, Ele ainda nos deu um novo caráter. E é aqui que Paulo, eu vejo, que mexeu comigo, que deve mexer com você. Por que você não perdoou o teu irmão? Por quê? Você era pecador e ofendia a Deus, que é santo. Deus santo, justo. E você pecando contra Deus, Deus ainda assim pagou o seu castigo pelo sangue do Filho dele. Te perdoou, te libertou, te adotou como filho e já não te tratou mais como um estranho e te deu um novo caráter. Agora, um novo caráter, novas características para quê? Para ser igual a Ele, igual ao Pai. E como Ele nos perdoou, perdoar também o outro. E mais, se os irmãos pecam contra nós, ou um ímpio peca contra nós também somos pecadores. Se Deus que é santo nos perdoou, quem somos nós que somos pecadores para não perdoar um outro pecador? Então, quando nós lembramos da fé no Senhor Jesus Cristo, essas coisas nos vêm à memória, essas verdades nos vêm à memória, ao coração, e fica difícil não perdoar. Então, Paulo já começa a carta falando com Filemão: Filemão, você anda muito bem na sua fé, você anda muito bem no seu amor, e nós nos alegramos com isso, e eu lembro de você em minhas orações. Mas eu peço a Deus que você continue a comunicar essa fé e esse amor de forma eficaz. E essa fé em Jesus Cristo, nós sabemos que Ele nos libertou. Nós sabemos que Ele nos adotou. Nós sabemos que Ele nos deu um novo caráter depois que nós encontramos Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, irmãos, o primeiro elemento importante para que você perdoe o teu próximo é saber o que Jesus Cristo fez por você. Ter convicção firme nisso e trazer sempre à memória essa situação. O quanto nós recebemos de graça, dado por Deus, quando ainda nós éramos pecadores. O segundo ponto é o amor. O amor pelos santos. O amor pelo... Não é no time dos santos, não, por favor. O amor pelos irmãos. O amor por aqueles que também foram regenerados em Cristo Jesus. A gente lembra aqui que Filemão, ele é o patrão. O Onésimo era aquele que pecou contra o seu patrão.
talvez tenha subtraído coisas dele e fugiu para Roma. Mas Onésimo acabou sendo alcançado pela graça e misericórdia de Deus e acabou se arrependendo dos seus pecados e se convertendo. Então agora nós temos aqui um relacionamento, uma conversa, um papo em que envolve 3 cristãos. Paulo, o apóstolo, Filemão, o patrão cristão, e Onésimo, o escravo, ex-ladrão, agora cristão. E isso precisa ser solucionado, isso precisa ser resolvido entre eles. É o que Paulo está fazendo. Paulo está falando com Filemão, para que ele traga a memória e continue a exercitar essa fé, lembrando o que Cristo fez por ele, para que possa fortalecê-lo em tomar a atitude correta de perdoar Onésimo, e também que ele deveria lembrar do amor pelos irmãos. E quando eu falo do amor pelos irmãos, eu preciso te lembrar, primeiro, e eu sempre também me lembro, primeiro, que amar os meus irmãos, antes de tudo, é amar a Deus. Quando nós olhamos para a carta de João, 1 João, abra comigo, 1 João. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem ama a seu irmão, o qual viu, como pode... Pois quem não ama a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, o argumento de João aqui é fortíssimo. Como que eu posso falar que eu amo o meu irmão, que é alguém que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, que eu estou vendo a sua expressão, que eu estou vendo a sua necessidade? Como que eu posso falar que eu amo a Deus se eu não amo esse irmão que eu estou vendo isso? Eu estou vendo esse irmão e eu não amo. Não pratico amor, eu não perdoo ele. Mas eu digo, eu amo a Deus. Se Deus eu nem vejo. Eu não toco. Eu não consigo ouvir onda sonora nenhuma saindo da boca de Deus. Então, como que pode, diz João, você dizer que ama a Deus se não ama esse seu irmão que você está vendo? Então a gente vê o seguinte, amar o irmão começa com amar a Deus. Se existe um problema no teu relacionamento com o teu irmão de amor, é porque existe um problema de relacionamento seu com Deus em questão de amar a Ele, do amor que você tem por Ele. Você precisa resolver primeiro esse relacionamento com Deus, para que depois você resolva esse relacionamento com o teu irmão. Não adianta você falar para mim o seguinte, eu amo a Deus, eu sou apaixonado por Deus, mas eu não consigo perdoar meu irmão. Bom, abra em 1 João, no seu capítulo 4, no versículo 20, e leia a Bíblia para mim. É impossível alguém dizer que ama a Deus se não ama o seu próprio irmão que vê. Tá? Então, quando a gente fala de amor aos irmãos, a primeira coisa é ter um bom relacionamento com Deus, verdadeiramente amar a Deus. Agora, amar a Deus é amar quem? Nos diz a Bíblia que amar a Deus, amar o Pai, amar o Espírito, amar o Filho. Mas quando nós olhamos para a pessoa, para aquele que tem um corpo humano, para aquele que nós identificamos imediatamente, é Jesus. E a Bíblia então nos diz que amar Jesus Cristo é obedecê-lo. Amar a Deus é obedecê-lo. Amor é obediência a Deus. Amor não é sentimento, nós já falamos sobre isso em algumas mensagens anteriores, em alguns estudos. Amar a Cristo é obedecer a Cristo. E veja então João, aí o Evangelho de João, capítulo 14. João 14, versículo 15. Jesus Cristo dizendo, se me amais, guardais os meus mandamentos. Se me amam, então guardem os meus mandamentos. E a gente sabe que em outras passagens da Bíblia é dito isso. Se você ama Deus, então obedeça os mandamentos de Deus. Isso é amar. Se você ama o seu próximo, obedeça a Deus em favor do seu próximo. Isso é amar o seu próximo. Então nós precisamos, antes de tudo, saber que amor é, primeiro,
obedecer a Deus. E o que Deus nos determina, quando eu falei no início da mensagem, determina que nós perdoemos os nossos irmãos em Cristo. Ele não nos dá uma opção, foi isso que eu falei. É um mandamento, é isso que a Bíblia nos diz. Nós devemos perdoar. Nós não somos orientados, nós não somos aconselhados a perdoar. Não, é determinação de Deus para nós perdoarmos. Então o amor aos santos, o amor aos irmãos é necessário nesse momento, e por isso que só o cristão pode verdadeiramente perdoar, genuinamente perdoar. O amor é essencial para a prática do perdão. Quando ama o irmão, quando esse amor é demonstrado na sua vida, na minha vida, quando nós vemos isso sendo demonstrado na vida dos irmãos, isso alegra os nossos corações. Deveria alegrar. Esse é o resultado correto. Então, quando você olha um outro irmão tendo sucesso, tendo felicidade, você deveria se alegrar. Então, eu deveria me alegrar em ver o meu irmão feliz, ver uma irmã obtendo sucesso nos seus planos, ver um irmão pregando melhor do que eu, e eu deveria ficar feliz com isso. Ver um irmão aconselhando, consolando um outro irmão, e esse outro irmão que está sendo aconselhado ter sucesso na solução dos seus problemas, que Deus agiu naquele aconselhamento, e eu deveria ficar feliz então com os dois. Quando eu olhar e ver dois irmãos tendo um relacionamento agradável, firme, forte, sincero, e eu deveria ficar feliz com aquilo e não sentir ciúmes. Quando eu puder ver pessoas se convertendo, independente de quem estiver pregando, e eu ficar feliz com isso. Ver irmãos chegando na igreja local, novos irmãos, que alegria, acrescentando, né, sendo chamados por Deus e recebendo esse chamado, se arrependendo dos seus pecados. Ver testemunhos de santidade na vida dos irmãos. E eu vendo então esses irmãos tocando bem uma música, tocando bem um instrumento, conseguindo comprar uma casa própria, obtendo a realização dos seus planos, passando num bom concurso, passando num bom vestibular, eu deveria ficar feliz. É o que eu falei, mesmo que pessoas me superem, obtendo o bem de Deus na vida delas, isso deveria me fazer feliz. Paulo estava na prisão, Paulo estava preso. Alguns companheiros de Paulo estavam deixando ele abandonado. Ele estava próximo de ser julgado. E Filemão estava se reunindo com a igreja, na casa dele, estava bem. E Paulo olha para Filemão e se alegra com a vida de Filemão. É assim que a gente tinha que agir. E isso é amor. Se alegrar com o outro. Se alegrar com a felicidade do próximo, do outro, do teu irmão em Cristo. Felizmente, muitas vezes o que nós encontramos é despeito dentro das igrejas. E o que é o despeito? Despeito, eu vou ler para vocês o que diz o dicionário Michaelis. Ele tem dois sentidos. Eu vou ler o segundo sentido. Primeiro, não é interessante para nós nesse estudo, né? Porque o primeiro sentido é desgosto causado por uma ofensa leve ou desfeito. Não é o caso. Agora, o segundo sentido dessa palavra é exatamente o que a gente está tratando. Despeito, ressentimento mesclado de inveja pela preferência dada a outrem. Ou seja, deram preferência a alguém em relação a mim, elogiaram alguém em relação a mim, exaltaram alguém em relação a mim, reconheceram o trabalho de alguém e não o meu. Então eu tenho um ressentimento profundo, uma inveja tremenda, e eu fico ressentido, eu tenho despeito. Sabe o que é isso? Falta de amor. Isso é falta de amor com o próximo. Falta de amor com o teu irmão em Cristo. Você deveria ficar feliz com ele. Isso é falta de amor com o seu irmão, mas reflete falta de amor com Deus. Porque como você pode dizer que ama a Deus se você não ama o teu irmão? Lembra? Então, amor é importantíssimo. Um amor verdadeiro. Esse amor traz alegria ao nosso coração quando nós amamos o nosso irmão, nós vemos a felicidade dele e nós ficamos felizes. Também nos traz consolação. Então veja o versículo 7 de Filemão. Diz assim: porque temos grande gozo, grande alegria e
consolação do teu amor. Ou seja, Paulo era consolado quando via o amor de Filemão. A prática, quando ele ouvia dizer que Filemão era alguém que amava os irmãos. E ele está trazendo tudo, veja, ele está trazendo tudo isso à memória de Filemão, porque ele vai pedir para que Filemão perdoe Onésimo. Mas ele está trazendo as bases. E é isso que Deus fez comigo e que eu estou tentando fazer com você. Trazer as bases na sua vida de quem você é, para que você possa ver o seguinte: eu tenho que perdoar. Então, consolação. Saber que meu irmão tem ajudado a outros irmãos, isso me consola. Isso me traz alento, né? Então, em meio aos meus sofrimentos, quando eu vejo algum irmão fazendo bem, fazendo o correto e edificando vidas, isso me consola. Mesmo que eu esteja sofrendo, mesmo que eu não esteja podendo fazer isso. Então, em algumas situações, nós não temos condições de agir. Outros irmãos têm. Então, talvez num aconselhamento, pessoas não tenham confiança ainda ou liberdade comigo, mas tem com outro irmão. Amém. Eu devo ficar feliz com isso. Isso me consola, porque se eu amo esses irmãos, eu sei que eles vão poder se ajudar por meio da palavra de Cristo, mesmo que eu não esteja participando. Mas o principal é que eles estejam bem com Deus. Isso me consola, isso me alegra. Então, quando alguém está instruindo outra pessoa, outro irmão, quando o irmão está corrigindo em amor outro irmão, quando o irmão está motivando o outro, quando está agindo com longanimidade, com fidelidade, com benignidade, com misericórdia, quando está agindo com graça com outro irmão, quando está perdoando o outro irmão. Isso me traz alegria, isso me consola. Por quê? Porque eu amo cada um deles. Então, quando eu vejo essa atitude em vocês, isso me alegra o coração. Quando eu vejo essa atitude de vocês, isso me consola. Apesar de não poder estar aí com vocês, mas de saber de irmãos que estão auxiliando outros irmãos. Isso porque eu os amo. E é da mesma forma que deveria ocorrer com cada um de nós. Não apenas esse amor sendo exercitado, ele traz alegria, traz consolação, mas ele também gera um novo ânimo naquele que tem um amor verdadeiro pelos irmãos em Cristo. Quando ele ouve que outros irmãos estão exercitando o amor, ele sente o ânimo ser retomado, recobrado. E Paulo aqui diz isso. Ele na prisão, sofrendo, na situação em que ele se encontrava, ele usa uma palavra grega chamada anapau, que quer dizer dar descanso, recuperar as energias. Então é alguém que já está exaurido nas suas forças por causa da luta que tem tido, e ele então é lembrado pelo Espírito Santo da alegria, da esperança que ele tem em Jesus. Quando ele olha para alguém e vê que esse alguém, irmão em Cristo, está auxiliando, praticando o amor com um outro irmão. Isso aconteceu de uma forma bem clara e é relatado na Bíblia para nós com Tito. Então eu peço que vocês abram a sua Bíblia em 2 Coríntios, e eu não anotei o versículo aqui. 2 Coríntios, Segunda Coríntios 7, 2 Coríntios 7, versículo 13. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por vós todos, ou seja, foi reanimado por vós todos. Então Tito foi reanimado pela igreja de Corinto, eles recobraram o ânimo de Tito, trouxeram novamente a disposição a Tito. A gente não sabe exatamente como eles fizeram isso, mas eles fizeram por amor. E quando Paulo soube do que eles fizeram por Tito, Paulo se alegrou. Paulo não ficou com inveja, Paulo não ficou com despeito, Paulo não ficou com ciúmes. Paulo se alegrou da igreja ter auxiliado Tito no momento em que Tito precisava. É dessa forma que nós devemos então agir. Irmãos, quando nós olhamos então para o perdão na carta de Filemão, essa primeira mensagem
eu gostaria que você trouxesse no seu coração, ou levasse no seu coração, no transcorrer dessa semana. Certamente todos nós, como eu falei, esse tema é um tema atual. O perdão é algo atualíssimo na nossa vida. Nós sempre estamos diante de uma situação que precisamos perdoar. Nós vivemos num relacionamento tanto com o mundo quanto com os nossos irmãos em Cristo, e até mesmo pela internet, por mídias sociais, mensagens, um manda uma mensagem, outro manda uma mensagem, um apresenta um vídeo, e podem surgir situações em que haja necessidade do perdão, podem surgir ofensas. E se isso tem acontecido na sua vida, ou se existem ofensas passadas, seja você ter praticado, você ter recebido, então que você abra essa carta de Filemão, leia esses primeiros 7 versículos e contemple, reflita sobre esses 7 primeiros versículos e pense então na fé que você tem em Jesus Cristo, ou seja, nas suas convicções do que Jesus fez por você, de que Jesus te libertou, de que em Jesus você foi adotado por Deus, você é filho de Deus, de que Jesus te deu um novo caráter e que nesse novo caráter você precisa então perdoar, assim como Jesus perdoou, assim como Deus nos perdoou. A fé é importante de nós relembrarmos para podermos perdoar, mas também lembrarmos do que é o amor cristão. A obediência a Deus, Deus determina que nós perdoemos, mas esse amor também deve, no meu coração, gerar alegria e consolação, e também me reanimar quando nós olhamos para irmãos que estão sendo felizes, que estão obtendo sucesso em sua vida, que têm edificado o corpo de Cristo, mesmo que estejam fazendo um trabalho melhor do que o nosso, nós devemos então nos alegrar. Despeito, de maneira alguma. Ciúmes, de maneira alguma. Inveja, de maneira alguma. Alegria, ânimo, consolo de ver irmãos agindo de forma correta com outros irmãos. Se você quer exercitar o perdão, você precisa trazer à memória então essa convicção de fé. Como ele tratou quando nós ainda éramos pecadores. Como nós devemos tratar os nossos irmãos, sendo que nós somos pecadores também. Também nós precisamos exercitar esse perdão. Você precisa amar o seu próximo, você precisa saber que para amá-lo você precisa primeiro amar a Deus e saber que amor não é sentimento, amor é obediência a Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Vamos exercitar o perdão? Vamos já começar a fazer uma avaliação de nossas vidas, das situações passadas, futuras, e começarmos então a lembrar daquilo que Jesus fez por nós e praticarmos. Peça perdão ao teu irmão, se arrependa dos teus pecados, dos teus erros, declare esses erros, peça perdão ao teu irmão. Se alguém te ofendeu, se alguém cometeu algum prejuízo, fez algum prejuízo a você, cometeu algum prejuízo, causou algum prejuízo a você, então perdoe esse alguém. Essa é a sua responsabilidade. Nas demais mensagens nós continuaremos tratando um pouquinho mais a fundo esse assunto do perdão. Tem muita coisa a ser falada ainda. A princípio, são apenas esses 2 pontos, fé e amor. Vocês tenham um bom final de noite, tenham uma ótima semana. A gente já está aí com alguns vislumbres, né, de que esse isolamento, dizem agora a classificação, passa a ser seletivo, ou seja, ele já não é mais um isolamento tão forte quanto era. Alguma parte do comércio começa a funcionar, com devidos cuidados, como a máscara, álcool em gel, coisas semelhantes, mas já começa a vida a voltar ao normal. Vamos continuar orando para que possa rapidamente aí a gente tornar a fazer os nossos cultos presenciais, podermos estar juntos e dessa forma nós
praticarmos cada vez a palavra do Senhor, podendo olhar olho no olho, ver o rosto de cada um de vocês. Vocês estão vendo meu rosto, mas eu não posso ver o rosto de vocês. Eu tenho que ficar imaginando a face de cada um de vocês. Mas eu lembro de vocês em oração, aqueles conheço um pouco mais uns do que outros, mas eu tenho lembrado de vocês em oração, tenho lido as mensagens do grupo da igreja, tenho sido edificado por algumas delas e continuo pedindo que o Senhor os abençoe. Irmãos, que o amor do nosso Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito e a consolação também do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós nesses dias e para todos sempre. Amém. Boa noite a todos.